Olá, sejam muito bem-vindos. A aula de hoje é sobre integração numérica. Nós vamos usar a regra dos trapézios generalizada para calcular o valor aproximado de uma integral e discutir alguns pontos importantes sobre essa regra de integração. Logo após a vinheta, a gente começa. Seguinte, pessoal. Antes da gente partir aqui para um exercício de fato, vamos primeiro entender no que se baseia essa regra dos trapézios generalizada, tá bom? Então aqui a gente tem um gráfico de uma função y igual a f de x, que é uma função contínua, como vocês podem ver aqui, e essa função está definida no intervalo que vai de x igual a a até x igual a b. Dependendo da complexidade dessa função, pode ser que a gente não consiga resolver essa integral aí de forma analítica. E aí a gente precisaria utilizar uma técnica de integração numérica, por exemplo, a própria regra dos trapézios generalizada. Qual que é a ideia aqui? A gente vai dividir todo esse intervalo de integração em vários subintervalos menores. E cada um desses subintervalos, como vocês conseguem ver, vai dar origem a um trapézio. Quando a gente soma as áreas de todos esses trapézios, a gente teria um valor aproximado para a integral. Por exemplo, esse primeiro trapézio aqui, ele está definido com relação a esses dois primeiros pares ordenados. Então, o f de a é a base menor do trapézio, que seria esse pedacinho aqui. O f de x1 seria a base maior. Quando a gente multiplica aí pela altura, né, que seria a diferença x1 menos a e divide por 2, a gente teria essa primeira área. No segundo trapézio, a ideia é exatamente a mesma. F de x1 é a base maior, f de x2 é a base menor, a altura é x2 menos x1, dividido por 2 dá origem a uma área. E aí a gente vai varrendo todo o intervalo de integração, somando as áreas de todos os trapézios, que é justamente o que está escrito aqui nessa equação. Uma coisa importante da gente observar é que como esse intervalo de integração ele foi subdividido de forma igual, todos os trapézios têm exatamente a mesma altura. Então a gente poderia colocar esse termo de h sobre 2 em evidência aqui dentro dessa equação, tá bom? Excetuando aqui o f de a e o f de b, né, que são os pontos extremos aqui do nosso intervalo de integração, a gente tem uma repetição de todos esses valores de f de x intermediário. Por exemplo, o f de x1, ele aparece na área do trapézio 1 e aparece na área do trapézio 2 também. O f de x2, ele apareceria na área do segundo trapézio e do terceiro trapézio. Com isso, a gente consegue simplificar essa equação da forma como eu trago ilustrado aqui para vocês. Todos os f de x intermediários, eles são multiplicados por 2, porque de fato eles aparecem duas vezes, o f do a e o f de b não, e aqui o h sobre 2 está em evidência, tá bom? Então essa é exatamente a equação que a gente vai trabalhar para resolver o nosso problema, e ela pode ser deduzida também matematicamente utilizando as formas de quadratura de Newton-Cotes. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo se você tiver curiosidade de visualizar como é que é feita essa dedução. Vamos para o nosso exemplo? O exercício que nós temos aqui pede para a gente calcular o valor dessa integral usando a regra dos trapézios generalizada para 2 e para 5 subintervalos. Em outras palavras, a gente vai integrar com 2 trapézios, integrar com 5 trapézios e comparar o resultado aí das duas integrações. Ou seja, a gente quer analisar o efeito do número de trapézios no resultado final. Quando a gente está falando aqui de 2 trapézios, a gente precisa de 3 pares ordenados adjacentes para defini-los, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, os 2 trapézios são definidos com base nos 3 primeiros pares. Então, se a gente tem aqui, que nem nessa imagem, 11 trapézios, a gente precisa de 12 pares ordenados adjacentes. Então, essa vai ser a nossa fórmula de integração, tá bom? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer seria calcular a amplitude desses intervalos, né? Qual que vai ser o valor da altura de cada trapézio. Como eles têm que estar igualmente espaçados, a gente vai fazer aqui 4 menos 1, que são os limites de integração, e dividir por 2, que seria o número de trapézios. Então, o nosso primeiro valor de x aqui na tabela de integração é o próprio limite inferior, portanto, x igual a 1, e o valor posterior vai ser o anterior mais o valor da altura que nós calculamos aqui. Pressiono F4 no meu teclado para ele fixar esse intervalo, e aí eu não tenho problema na hora de arrastar isso aqui para baixo. O f de x seria o próprio valor da raiz de x, e aí a gente pode calcular utilizando a função raiz do Excel. E aí ficaria raiz de B11 para o primeiro ponto, arrasto para baixo, a gente teria já os 3 pontos aqui plotados no gráfico. Então, de fato, a gente vê que eles definem 2 trapézios aqui, tá bom? Quem que seria o valor da nossa integral? A gente vai transferir essa equação para dentro de uma fórmula do Excel. Então, vai ficar igual a h sobre 2, e aí a gente vai multiplicar tudo isso por f de x0 mais 2 vezes f de x1
mais f de x2. Quando a gente fecha aqui e põe para calcular, está resolvido que a integral no nosso primeiro caso seria 4,622 unidades de área. No item B a gente vai trabalhar com 5 trapézios, a ideia é muito parecida, só que a gente vai trabalhar aqui com 6 pares ordenados, portanto, essa é a nossa fórmula de integração. Como é que a gente calcula a altura de cada trapézio? A gente subtrai aqui 4 menos 1, portanto, os limites de integração, dividido por 5, porque agora a gente tem 5 trapézios, tá bom? O primeiro valor de x é o próprio valor de x igual a 1 que nós temos aqui, e os valores posteriores seriam o anterior, mais o valor que nós temos aqui, fixando de novo com F4 para não ter problema na hora de copiar a fórmula. Quando a gente arrasta para baixo, a gente tem todos esses pontos igualmente espaçados da forma como a gente precisa, tá bom? O f de xi seria a própria função raiz aplicada nesses valores de x, portanto a gente tem aqui o nosso resultado que define de fato 5 trapézios, como a gente consegue ver aqui dentro do nosso gráfico. O valor da integral seria dado por essa fórmula aqui, então vamos colocá-la, seria h sobre 2, né? H está aqui na célula J8, que multiplica f de x0 mais 2 vezes todos esses valores de f de x, então vamos utilizar a função soma do Excel aqui, fornecendo todo esse intervalo em roxo como sendo argumento, mais esse valor aqui que está na célula J16, quando a gente fecha deu 4,959 unidades de área, ou seja, por mais que a gente tenha trabalhado aqui com a mesma integral, os dois valores foram aproximados de forma diferente porque o número de trapézios mudou do item A para o item B. Como é que a gente pode saber, por exemplo, qual que é o valor mais confiável, qual que é o valor mais exato? A gente pode comparar esses valores aqui que a gente obteve aproximadamente com o valor analítico dessa integral, que seria 14 terços. Então a gente está falando aqui da integral de raiz de x, pode ser resolvida aqui com tranquilidade da forma como eu trago o estado aqui para vocês. E aí a gente pode calcular um erro agora do item A em relação a esse valor aqui, que é o próprio valor da integral, e do item B com relação a esse valor. Como é que a gente calcula esse erro? A gente vai utilizar a função módulo do Excel, tá bom? Que seria a função ABS, então vou colocar aqui 14 terços menos o valor obtido no item A, tudo isso dividido por 14 terços. O resultado aqui deu 0,96%, e aí a gente pode repetir esse cálculo para o item B. Vai ficar ABS para que o resultado seja em módulo, 14 terços menos esse dado aqui, tudo isso dividido por 14 terços. E aí a gente obteve um erro de 0,16%. Isso significa que quanto mais trapézios a gente colocar dentro da nossa integração, mais exato vai ser o resultado final que a gente pode esperar da regra dos trapézios generalizada, tá bom, pessoal? Essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. É isso, um abraço e até a próxima.